A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, onde nós lemos a Bíblia. Estamos lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho e refletindo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos fazer uma oração para começar esse momento. Senhor, obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor nos guie nessa leitura, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que o Seu Espírito, Senhor, nos mostre a Tua verdade, a Tua vontade, para que nós possamos aprender para poder aplicar e nos tornar mais parecidos com Cristo. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, já vamos lá para Deuteronômio 7, 1 até o 8, 20. E nós estamos lendo as instruções que Deus está dando para quando o povo de Israel entrar na Terra Prometida. E diz o seguinte: quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês a conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados nem tenham pena delas. Isso novamente, porque primeiro que Israel era uma nação utilizada pelo Senhor para trazer julgamento para aqueles que desobedeciam, que estavam afastados de si. Segundo, porque os israelitas não podiam se misturar para que não perdessem aquilo que o Senhor tinha ensinado para eles, para que eles se mantivessem santos, separados. Não se unam a elas por meio de casamentos, não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorarem outros deuses. E a preocupação é que o Senhor quer que o coração dos israelitas se mantenham fiéis a Ele. Então, a ira do Senhor, caso faça isso, né? Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Portanto, façam o seguinte: quebrem seus altares idólatras e despedacem suas colunas sagradas. Cortem os postes a Aserá e queimem seus ídolos. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que as outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. E aqui é interessante porque o Senhor não escolheu eles pelos atributos, pelo aquilo que eles poderiam oferecer de vantagem para o Senhor. Pelo contrário, o Senhor é aquele que usa o fraco, o Senhor é aquele que usa aquele que tem menos sabedoria, o Senhor é aquele que usa o que é menos, o que é improvável aos olhos dos homens, e ele usa para que o poder e a força do Senhor se manifeste naquela pessoa e para que Deus possa ser glorificado por conta dos seus grandes atos, por conta dos seus grandes feitos. O Senhor, quando ele estava tirando o povo do Egito, ele endureceu o coração de Faraó, não simplesmente para mostrar o seu poder, mas para que Faraó cada vez mais oprimisse mais o povo e cada vez mais o povo ficasse em uma situação de fraqueza, porque o Senhor, no momento em que Israel estava mais fraco, foi esse momento que o Senhor libertou ele. Então, da mesma forma, às vezes a gente se sente pequeno, às vezes a gente se sente distante do Senhor, às vezes a gente se sente que talvez o Senhor não nos escolheria porque nós não temos capacidade, mas o Senhor é aquele que capacita, é aquele que levanta aqueles que se dispõem a servir ao Senhor, aqueles que vão para frente, aqueles que, mesmo às vezes não conhecendo, se propõem a conhecer. Aí o Senhor vai capacitando cada vez mais. A mesma coisa que ele fez aqui com Israel. Israel não era a maior das nações, Israel não era a nação mais poderosa, mas Deus, porque Israel temeu ao Senhor, porque Israel se propôs a fazer aquilo que o Senhor
tinha ordenado, Deus honrou e e Israel destruiu os povos que eram mais numerosos e mais poderosos que eles. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez a seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do Faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem os seus mandamentos. Ele cumpre suas promessas para aqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Assim, obedeçam a todos esses mandamentos, decretos e estatutos que hoje lhes dou. Se vocês guardarem esses estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor, seu Deus, cumprirá sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e os fará crescer, tornando férteis seus filhos, sua terra e seus animais. Quando chegarem à terra que ele jurou dar a seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite, e também grandes rebanhos de bois e ovelhas. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Nenhum de seus homens ou mulheres será estéril, e todos os seus animais darão cria. A bênção do Senhor alcançando aqueles que o seguem, aqueles que o servem. O Senhor os protegerá de toda enfermidade, não permitirá que sofram as doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, ele as enviará sobre todos os seus inimigos. Destruam todas as nações que o Senhor, seu Deus, lhes entregar. Não tenham pena delas, nem adorem seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Não adorem seus deuses, nem seus deuses, ou seja, essas nações eram nações que rejeitaram ao Senhor, eram nações que não serviam ao Senhor. Talvez vocês se perguntem, como poderemos conquistar essas nações que são muito mais numerosas que nós? Não tenham medo delas. Lembrem-se apenas daquilo que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e a toda a terra do Egito, ou seja, destruiu o Faraó sem que Israel precisasse ter levantado uma espada. Lembrem-se das grandes demonstrações de poder que o Senhor, seu Deus, enviou contra eles. Vocês viram com seus próprios olhos. E lembrem-se dos sinais e maravilhas, da mão forte e do braço poderoso com os quais ele os tirou do Egito. O Senhor, seu Deus, usará esse mesmo poder contra todos os povos que vocês temem. Sim, o Senhor, seu Deus, enviará terror para expulsar os poucos sobreviventes que ainda estiverem escondidos de vocês. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, está entre vocês e é grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de vocês, pouco a pouco. Vocês não as eliminarão de uma vez, pois, se assim fosse, os animais selvagens se multiplicariam rápido demais e os ameaçariam. Então, até mesmo a misericórdia do Senhor tem um propósito para proteger Israel. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará a vocês, e ele as lançará em total confusão até que sejam destruídas. Entregará os reis dessas nações em suas mãos, e vocês apagarão o nome deles da face da terra. Ninguém poderá lhes resistir, e vocês destruirão a todos. Queimem os ídolos das nações no fogo, e não cobicem a prata nem o ouro que os revestem. Não tomem nenhum desses metais para si, pois isso seria uma armadilha para vocês. É algo detestável para o Senhor, seu Deus. Não levem para dentro de suas casas objeto algum que seja detestável, pois como eles, vocês serão destruídos. Considerem essas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para a destruição. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão, e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Aqui mais uma razão pelo qual o Senhor fez com que o povo
fosse pelo deserto. Sim, o povo, na hora de entrar na terra prometida, duvidou do poder do Senhor. Mas outra coisa aqui é que ele passou esses 40 anos pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Aqui, Deus forjando o caráter no povo de Israel. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. E aqui foi até uma frase que Jesus utilizou quando ele estava sendo tentado no deserto, né? Que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor, ou seja, o Senhor sustenta aqueles que o seguem. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam nem criaram bolhas. Pensem nisso. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Aqui a disciplina do Senhor sendo utilizada como o fogo que esquenta o vaso de barro e o deixa mais duro para que ele vire útil. Da mesma forma, como um pai ama o filho, que não quer que ele se perca, que não quer que ele vá pelo mau caminho, assim o Senhor também disciplina o povo para o seu próprio bem. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele, pois o Senhor seu Deus está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciarem, lembrem-se de louvar o Senhor, seu Deus, pela boa terra que ele lhes deu. Tenham cuidado para que, em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seus tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Deus conhece o coração do homem e ele sabe que quando as coisas vão muito bem, às vezes o coração esquece e se afasta de Deus, atraído pela comodidade, atraído pelas coisas boas. O homem deixa de seguir aquele que proporcionou todas essas coisas, o Senhor Deus. E assim o povo também tinha que tomar cuidado, e ele diz pra gente também: tomem cuidado quando seu coração começar a amar mais alguma coisa do mundo, quando ele começar a amar mais o conforto. Ore para que ele tire isso, para que ele coloque o temor do Senhor no seu coração. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Ele lhes deu água da rocha. Sustentou-os no deserto com o maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda essa riqueza com minha própria força e capacidade. Que foi o que eu acabei de falar. Que às vezes as pessoas pensam, eles deixam de ver que é o Senhor que nos sustenta em todo momento. Lembre-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, adorando-os e curvando-se diante deles, certamente serão destruídos. Assim como o Senhor destruiu outras nações em seu caminho, vocês também serão destruídos caso se recusem a obedecer ao Senhor, seu Deus.
Lucas 7, 36 até o 8, 3. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíam sobre os pés dele, ela os secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando os fariseus, quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Talvez ela fosse uma prostituta. Aqui não diz, aqui simplesmente diz que ela é uma pecadora, mas uma pecadora de tal forma que ela tinha alguma certa fama. Então, talvez uma prostituta, mas o texto não diz isso. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, que era o costume deles, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoada demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. O homem que estava à mesa dizia, os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Que lição maravilhosa, essa mulher que reconheceu a graça que recebeu e que por conta disso tentou servir. Que nós também possamos identificar que nós não somos santos, pelo contrário, nós estamos andando nessa terra num processo de santificação, mas a Bíblia nos garante que nós somos pecadores, nós falhamos todos os dias e todos os dias precisamos da graça e do perdão de Deus para que nós possamos continuar próximos dele. E nós devemos reconhecer, assim como essa mulher que reconheceu que os seus pecados foram perdoados e quis fazer aquilo que ela podia, se entregar de corpo e alma, se humilhando, talvez se humilhando, não sei como que era considerado isso, mas de qualquer forma, chorando e lavando os pés de Jesus com seus cabelos, que a gente também possa ter esse coração disposto a servir a Deus, disposto a servir aquele que perdoou os nossos pecados quando nós ainda éramos pecadores e pagou um preço caro por isso, que é o preço de sangue lá na cruz. E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Salmo 69, do 1 ao 18, ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia Lírios. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até meu pescoço. Afundo cada vez mais na lama e não tenho onde apoiar os pés. Entrei em águas profundas e as correntezas me cobrem. Estou exausto de tanto clamar, minha garganta está seca. Meus olhos estão inchados de tanto chorar, à espera de meu Deus. Os que me odeiam sem razão são mais numerosos que os cabelos de minha cabeça.
Muitos inimigos tentam destruir com mentiras, exigem que eu devolva o que não roubei. Ó Deus, tu sabe como sou tolo. É impossível esconder de ti meus pecados. Não permitas que por minha causa sejam envergonhados os que confiam em ti. Ó soberano Senhor dos exércitos, não deixe que por minha causa sejam humilhados, ó Deus de Israel, pois por tua causa suporto insultos. Meu rosto está coberto de vergonha, até meus irmãos fingem que não me conhecem. Tratam-me como um desconhecido. O zelo por tua casa me consome, os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Quando choro e jejuo, eles zombam de mim. Quando visto pano de saco, eles riem de mim. Sou o assunto principal de suas conversas e os bêbados cantam a meu respeito. Eu, porém, continuo orando a ti, Senhor, na esperança de que dessa vez mostrará seu favor. Responde-me, ó Deus, por teu grande amor. Salva-me por tua fidelidade. Livra-me do atoleiro, não permitas que eu afunde ainda mais. Salva-me dos que me odeiam, tira-me dessas águas profundas. Não deixes que as correntezas me cubram, nem que as águas profundas me engulam, nem que a cova da morte me devore. Responde às minhas orações, ó Senhor, pois o teu amor é bom. Cuida de mim, pois a tua misericórdia é imensa. Não te escondas de teu servo, responde-me sem demora, pois estou aflito. Vem e resgata-me, livra-me de meus inimigos. E por fim, Provérbios 12:1. Para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. Olha que versículo maravilhoso, porque às vezes, na verdade, ninguém gosta de receber críticas, ninguém gosta de ouvir que estamos errados, mas é quando alguém vê aquilo que a gente falhou e mostra no que a gente poderia melhorar que a gente realmente aprende. Tem um ditado que diz que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Ou talvez aquele outro que aquele que apanha se lembra, mas aquele que bate não se lembra. E tudo isso porque para que a gente possa aprender, às vezes é necessário que a gente receba uma disciplina, que a gente receba repreensão. Inclusive, a gente acabou de ler, né, mais cedo que o Senhor disciplina aqueles que Ele ama, para que eles possam se tornar melhores. E a gente precisa amar a disciplina, mesmo que o nosso coração às vezes fique virado, fique avesso, fique contrariado quando a gente recebe a disciplina de alguém. Bom, essas foram as palavras de hoje, que elas possam encontrar morada no seu coração, para que você continue meditando nelas durante o seu dia. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Senhor, abençoa para que essas palavras venham ecoar em nossas mentes, em nosso coração, para que nós possamos continuar meditando e aprendendo sobre Ti através delas. Senhor, abençoa o nosso dia para que seja um dia de trabalho, um dia de estudos, um dia produtivo, um dia, Senhor, para que nós possamos fazer nossas atividades domésticas, tudo guiados por Ti, tudo sendo conduzidos pela Sua forte mão poderosa, para que tudo que nós fizermos seja abençoado. Senhor, abençoa aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão precisando de uma porta de emprego. Senhor, seja providência, seja cura, seja, Senhor, aquele que vai, o Deus poderoso que nos socorre nos momentos de aflição. Senhor, abençoa para que nós possamos cada dia mais nos aproximar de Cristo, resistindo às tentações, resistindo aos pecados, Senhor. E como a mulher que nós lemos nessas passagens, para que nós possamos reconhecer que somos pecadores e que o Teu amor nos salva, que a Tua graça nos salva, que o Seu sacrifício fez com que nós pudéssemos estar perto de Ti. Senhor, obrigado por tudo isso. É isso que eu te peço e te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Que o seu dia seja abençoado, que tudo que você fizer prospere e não se esqueça de que tudo que você fizer tem que ser para a glória do nosso Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.